E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. E hoje nós vamos falar de um assunto também muito presente em concursos públicos e vestibulares por aí, que é a concordância nominal. A gente está começando então essa saga da concordância. A primeira parte é essa, concordância nominal, e a próxima aula será de concordância verbal. Então, sem enrolar muito, vamos começar então definindo o que é a concordância. Concordância nominal é um princípio gramatical que determina as adaptações entre palavras determinantes e palavras determinadas. É a correta adaptação em gênero e número entre os substantivos e os seus modificadores. Normalmente são artigos, pronomes, adjetivos e os numerais. A regra geral diz o seguinte, pessoal: os adjetivos e as palavras adjetivas vão sempre concordar em gênero e número com o substantivo ao qual ele se refere. Por exemplo, garoto alto, garotos altos, garota alta, garotas altas. Se o substantivo está no masculino ou feminino, o adjetivo também vai se flexionar para o masculino ou feminino. Se o substantivo está no singular ou plural, o adjetivo também vai se flexionar para o singular ou plural. Sempre vai ser assim, essa é a regra geral. Porém, existem alguns casos especiais que nós vamos ver a partir de agora. Vejam só, o primeiro deles é o seguinte: se houver mais de um substantivo no singular e eles forem do mesmo gênero, o adjetivo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, ela atuou com ousadia e dedicação admirável. Substantivos ousadia e dedicação, ambos são no feminino e estão no singular. Portanto, o adjetivo admirável pode ficar também no singular ou no plural. Ela atuou com ousadia e dedicação admiráveis. Mais um caso especial, gente. Se os substantivos estiverem no singular, mas forem de gêneros diferentes, o adjetivo vai concordar com o mais próximo a ele ou ele vai ficar no masculino plural. Vejam só os exemplos. Ele usava boné e camisa amarela. Ou também pode ser ele usava boné e camisa amarelos. Ambos os casos aqui significam que tanto o boné quanto a camisa eram amarelos. Mais um caso especial aqui diz o seguinte, gente, ó: se os substantivos estiverem no plural e forem de gêneros diferentes, o adjetivo concordará com o mais próximo ou também vai ficar no masculino plural. Por exemplo, vejam só: visitei uma feira de livros e revistas raras. Aqui o adjetivo raras concordando apenas com revistas, mas também significa que os livros eram raros também, tá? Como está no próximo exemplo. Visitei uma feira de livros e revistas raros. As duas formas dizem a mesma coisa e estão corretas, ok? Mais um caso especial: os substantivos sendo de gênero e números diferentes, o adjetivo vai ter que concordar com o mais próximo ou também pode ficar no masculino plural. Por exemplo, aprecio o folclore e as tradições nordestinas, ou aprecio o folclore e as tradições nordestinos, ou também pode ser aprecio as tradições e o folclore nordestino ou nordestinos. Todas essas formas estão corretas. Mais um caso especial aqui, gente: se o adjetivo vier antes dos dois substantivos, ele sempre vai concordar com aquele que estiver mais próximo dele. Por exemplo, nós ouvimos estranhos gemidos e risadas. Ou também pode ser, agora trocando aqui, né? Nós ouvimos estranhas risadas e gemidos. Eu troquei aqui o gênero. No primeiro exemplo, o gênero masculino está mais próximo, o adjetivo vai concordar com ele. E no segundo exemplo, eu troquei, fiz com que o adjetivo também flexionasse o gênero. Mais um caso especial: o adjetivo, quando ele vier na função de predicativo do sujeito, vai sempre concordar com o total de elementos que estiver dentro do sujeito. Por exemplo, a cozinha e os quartos estavam organizados. O que estava organizado? A cozinha e os quartos. Portanto, o adjetivo organizado tem que ir para o plural e ficar no masculino também, porque é um neutro, né? O sujeito aqui é a cozinha e os quartos, o verbo estar é um verbo de ligação e o adjetivo organizados é o predicativo do sujeito. E mais um caso especial: as expressões um e outro e nenhum nem outro deixam o substantivo sempre no singular e o adjetivo vai para o plural. Atenção, vejam como fica: conversamos sobre um e outro caso complicados. E também não achamos nenhum nem outro aluno participantes. Os substantivos aqui estão no singular, vejam aí, caso e aluno, e os adjetivos vão ficar sempre no plural. Mais um caso especial: com numerais ordinais, o substantivo pode ficar no singular ou no plural, desde que esses numerais estejam com artigos. Por exemplo, eu perdi a primeira e a segunda aula, ou pode ser também eu perdi a primeira e a segunda aulas.
Você pode usar uma dessas duas formas e está correto. Agora, se eu tiro o artigo do segundo numeral, você tem que obrigatoriamente deixar o substantivo no plural. Vejam só, eu perdi a primeira e segunda aulas. Neste caso, só pode ser plural mesmo o substantivo aulas, porque eu eliminei o artigo do numeral segunda. Mais um caso especial, as palavras mesmo, próprio, kit, incluso, anexo, obrigado vão sempre concordar normalmente com a palavra a qual elas se referem. Olhem só os exemplos, ela mesma fez isso ou elas mesmas fizeram isso. Concordância normal aqui, tá? Se tá no singular, fica no singular. Se está no plural, também fica no plural. Ele próprio pediu revisão ou eles próprios pediram revisão. Elas próprias. Concordância normal aqui, a regra geral, tá? Os documentos anexos, as imagens anexas, a imagem anexa, o documento anexo. A palavra anexo vai flexionar de acordo com o que você está anexando. Masculino, masculino, singular, singular, plural, plural, feminino, feminino. Então é fácil, ela vai se flexionar 100%. Não se esqueça disso. Ela diz obrigada e ele diz obrigado. Atenção, meninas, mulheres, vocês sempre devem dizer obrigada. E atenção, meninos, homens, vocês sempre devem dizer obrigado. E ponto final. Seguindo aqui para mais um caso especial, as palavras bastante, meio, caro, barato e só, elas vão variar sempre que forem adjetivos. Por exemplo, havia bastante gente na festa. Aqui a palavra bastante está se relacionando com o substantivo gente. Portanto, ela é um adjetivo. Ela vai flexionar para o singular. Agora, tenho bastantes cabides para minhas camisas. A palavra bastantes está se relacionando com cabides. Portanto, ela é um adjetivo. Cabides está no plural. Bastante também vai para o plural. Bastantes cabides. Bebi meia garrafa de refrigerante. A palavra meia está se relacionando com o substantivo garrafa, portanto é adjetivo, vai flexionar para o feminino, ou para o plural também, dependendo do substantivo. Roupas caras, roupas baratas, adjetivos também. Eles vivem sós. A palavra só, sempre que significar sozinho, ela é adjetivo, portanto ela vai flexionar, singular ou plural. Agora atenção, quando essas palavras vierem como advérbios, elas nunca vão variar, nunca vão flexionar. Por exemplo, nós treinamos bastante para isso. Agora a palavra bastante está se relacionando com um verbo, treinar. Então ela é advérbio aqui, ela não vai mudar para o plural, fica sempre dessa forma. Sua amiga parecia meio nervosa. É meio nervosa mesmo, tá, gente? Cuidado, não vá usar essa expressão. Ela estava meia nervosa. Está errado. Porque a palavra meio aqui agora é um advérbio, está se relacionando com o adjetivo nervosa, então ela nunca vai variar. Se você fala meia nervosa, parece que é uma meia de pé que estava nervosa, né? É verdade. Essas roupas custam caro, custam barato. Caro e barato aqui estão funcionando como advérbios, então não vão variar. E por que elas estão funcionando como advérbio? Porque elas se relacionam com verbos, o verbo custar, invariáveis neste caso. Mais um caso especial, gente, se o sujeito vier sem artigo ou pronome, o adjetivo não vai variar. Por exemplo, maçã é gostoso. Eu não coloquei o artigo para maçã, então o adjetivo não varia. Ele só vai variar se eu colocar um artigo para essa maçã, para esse substantivo, ou um pronome também. A maçã é gostosa ou esta maçã é gostosa. Se eu não coloco esses dois determinantes, a maçã ou esta maçã, o adjetivo não varia. Outro exemplo aqui, água é bom para a saúde. Tá certo? Eu só vou variar esse bom para boa se eu colocar pronomes ou artigos. Olha só, nossa água é boa. Essa água é boa. E mais um caso aqui, gente. É proibido entrada sem autorização. Tá certo. Só vou colocar proibida se eu incluir aí também um artigo a. É proibida a entrada sem autorização. Se tem artigo ou pronome, ele vai se flexionar normalmente. Se não tem artigo nem pronome, ele não flexiona. Seguindo aqui para mais um caso, as palavras alerta, monstro e menos nunca vão variar também. Nós precisamos continuar alerta. Apesar de estar no plural, nós precisamos, a palavra alerta nunca vai variar. Aconteceu uma confusão monstro em Brasília. Confusão é feminino, mas a palavra monstro não varia, vai sempre ficar no masculino. Meu adversário ganhou menos medalhas do que eu. Jamais use a palavra menos. Ouviu bem? Nunca. Sempre use menos. Menos não existe. Mais um caso especial, gente. Nos adjetivos compostos, somente o último elemento vai variar.
variar como regra geral. Exemplos: salas médico-cirúrgicas. Só a palavra cirúrgicas foi para o plural e também para o feminino, né? Batalhas greco-romanas, mesma coisa. Só o segundo elemento romanas foi para o feminino, plural. A exceção aqui é a palavra surdo-mudo. Ela vai variar os dois elementos: meninos surdos mudos ou meninas surdas mudas. Seguindo aqui para mais um caso, as palavras que indicam cor, e elas têm algumas regrinhas, vejam só. Se for adjetivo, sempre vai concordar com o substantivo. Por exemplo, ela estava com os olhos vermelhos, garrafas azuis, luzes verdes, etc. Estas frutas ainda estão verdes. A palavra verdes está concordando com o substantivo frutas. Agora, se essa palavra que indica cor for um substantivo, ela não vai variar. Por exemplo, comprei 2 almofadas cinza. Por que cinza não vai para o plural? Cinzas. Porque a palavra cinza normalmente é um substantivo que é usado também para indicar uma cor. Adorei aqueles sapatos creme. Creme, mesma coisa, é um substantivo que foi usado aí para indicar uma cor. Não varia para o plural. Cinza e creme só vão variar para o plural se forem utilizados originalmente como substantivo. As cinzas foram jogadas ao mar. Os cremes foram servidos. Se a palavra que indica cor for um adjetivo composto, só o segundo elemento vai variar, como regra geral normalmente. Por exemplo, vestidos cinza claros ou calças azul escuras. Só o segundo elemento varia. Mas se for uma cor comparada, né, composto como cor comparada, não vai variar. Por exemplo, saias verde esmeralda. Esse verde esmeralda é um verde como a esmeralda. Calças verde limão. Esse verde é como se fosse um verde de limão. Então, neste caso, não varia, tá, gente? E atenção, as cores azul marinho e azul celeste não variam. Por exemplo, gravatas azul marinho e cortinas azul celeste. Não vai para o plural, fica sempre dessa forma. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos fazer uma questão aqui então? Tá aí na tela um exercício que eu trouxe para vocês, bem tranquilo. Vocês vão ler, escolher uma alternativa e a gente volta com o gabarito. E aí, gente, escolheu uma alternativa? Vamos lá, vamos fazer junto então. Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. Seguem anexa ou anexas ou anexos as cartas, minhas poesias para você. Gente, eu percebo que o verbo está no plural, as cartas estão no plural e poesias também está no plural. Então eu já vou eliminar a letra A, não pode ficar no singular de jeito nenhum aqui, tá? Polvo e lula, fresco ou fresca ou frescos ou frescas serão servidos no jantar. Só pode concordar com lula, o último elemento, ou com os dois no masculino plural. Então a letra E já não pode ser. Eu também vou eliminar a letra D, porque não pode ser frescas, só pode ser fresca ou frescos. Para a matrícula, é necessária ou necessários a documentação pedida? Sem o artigo A, deveria ser necessário documentação pedida. Com o artigo A, ele vai flexionar normalmente, necessária. O artigo A está aqui presente, então só nos resta eliminar a letra C e sobrou o gabarito letra B. Se você escolheu a letra B, me diz aqui nos comentários se você acertou a questão. Tô curioso, quero saber. E essa foi a aula de hoje. Falamos de concordância nominal, um assunto muito presente nos vestibulares e concursos públicos por aí. Se você entendeu, então clica aí no gostei. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder a sequência dessa matéria, que vai ser concordância verbal. E a gente se vê então na próxima aula. Até lá, gente!